Pode se assentar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, amém, gente? A paz do Senhor Jesus Cristo. Todos que estão em casa, Deus abençoe e compartilhe essa mensagem. Hoje nós vamos dar início a um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, amém, gente? Lembrando para a igreja que é um estudo, tá? Onde nós vamos aprender, se der tempo, versículo por versículo, de cada passagem bíblica que nós vamos estar lendo, amém? Então serão 8 sexta-feira, começando de hoje. Por que 8 se são 7 igrejas? Porque hoje é uma introdução, amém, gente? Para nós compreender o contexto daquela igreja, para nós compreender a revelação de Jesus para aquele povo e conhecer o autor também, um pouco do autor que escreveu o livro de Apocalipse, amém? Então hoje é uma introdução sobre estas igrejas do Apocalipse, que você venha abrir o seu coração, que você venha desejar conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, porque esta é uma mensagem para a nossa igreja atual, contemporânea, amém, gente? Glória a Deus. É uma mensagem atualizada. Cada igreja, né, se nós fosse dispensacionalistas, cada igreja é uma fase histórica da igreja, né? E se nós fosse colocar, nós estaríamos vivendo na dispensação de Laodiceia, né? A igreja que bota Jesus para fora, que o dinheiro reina, né? Que acabamos sendo vomitados pelo Senhor por sermos mornos, né? Nem quente nem frio. Então, que você venha abrir o seu coração e aprender com a palavra de Deus. Tem muitos ensinamentos, tire lições espirituais. Hoje é culto de batalha espiritual. Tire lições espirituais para a sua vida, para a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá, toda a igreja abrindo a sua Bíblia. Nós vamos ler versículo por versículo e está aplicando, né, uma pregação expositiva. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. E depois nós vamos trabalhando a mensagem. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Apocalipse significa revelação. Amém, gente? É algo que estava oculto, mas foi revelado. Saiu da sombra. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer a leitura? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa
e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, gente? Glória a Deus. Esta é uma mensagem, né, muito vívida para nós, para a igreja contemporânea. Nós vivemos em um tempo em que parece que a gente não entendemos que estamos perto do fim. Cada vez que nós lemos a Bíblia, e quando a palavra de Deus diz que está próximo o tempo, imagine, isso aqui é 95 depois de Cristo, né? No finalzinho do primeiro século. Você imagine, ele já tinha uma expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Imagine 2000 anos, né, com essa expectativa. Então nós estamos mais perto do fim ainda, porque o livro de Apocalipse é um livro onde muita gente cria um medo de ler Apocalipse. É muito confuso, fala de destruição, fala disso, daquilo, mas não, você tem que entender que Apocalipse revela a glória de Deus, revela o domínio do Senhor, o governo do Senhor, é para a glória de Cristo, porque o contexto histórico é um contexto onde as igrejas estavam sendo perseguidas. A igreja não tinha essa liberdade que nós temos hoje, de cultuar a Deus, de falar de Jesus publicamente. Então, o contexto é uma igreja perseguida, né? É uma igreja que estava praticamente sendo arrebentada pelo um imperador que era grotesco, que era uma pessoa pior do que Nero. Nero já foi um imperador ruim, perseguiu a igreja, lançou muitos cristãos, né, nos coliseus, era um teatro, a morte de cristãos, queimou cristãos se tornaram, né, lâmpadas para alumiar as ruas da cidade de Roma com Nero. Então era terrível a época de Nero. Nero morre, assume Domiciano. Domiciano é pior que Nero. Então é esse contexto onde a igreja está sendo massacrada, perseguida, de tal forma que o líder das igrejas asiáticas, que era João, foi parar na ilha de Patmos, porque Domiciano, ele trouxe a adoração ao imperador. As pessoas tinham que adorar o imperador, tinham que adorar César e negar a Cristo. E é por isso que muitos cristãos foram mortos, porque não se curvaram a César, não deram adoração a César, não negaram a Cristo, permaneceram fiel. É por isso que João aqui vai parar lá na ilha de Patmos. Ele vai parar na ilha de Patmos porque ele não adorou a César. Ele continuou pregando a palavra de Deus. E nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando Deus traz essa revelação, Ele traz essa revelação para essa igreja, para uma igreja sofrida, para uma igreja ameaçada. Então o Senhor traz uma glória vindoura, futura, que iria se manifestar. Que a perseguição, ela é passageira. O sofrimento passa, mas a eternidade está logo ali. A eternidade vai ser para sempre. E enquanto os ímpios reinam, imperam, Cristo vai se manifestar. Traz a revelação da ira do Cordeiro de Deus, sendo derramada sobre a humanidade ímpia. Então, é uma revelação da glória do Senhor, trazendo esperança para o coração dessa igreja perseguida, e trazendo esperança para os nossos corações no dia de hoje. Porque hoje, para nós é muito abrir mão das coisas do mundo, abrir mão de alguns desejos. Para nós é muito. Imagina naquela época, uma pessoa, quando ela era presa por motivos religiosos, ela perdia todos os seus direitos civis, ela perdia todos os seus bens materiais. Então era uma pessoa que não tinha nada, perdia tudo, mas não negava o nome de Jesus,
Então nós temos muito que aprender com esta igreja, com estas igrejas. Nós temos muito que aprender com os ensinamentos de Apocalipse. Olha como é que ele começa, é uma revelação de Deus. É Deus que revela, é Deus que dá a saber. Deus mostra a Jesus. Jesus vai e diz a um anjo, e o anjo notifica João. Olha como é que ele começa. É uma revelação de Deus, é um alerta de Deus para o seu povo. Eu vou dividir aqui, tem várias divisões aqui no Apocalipse, mas eu quero dividir em duas partes. Como nós vamos falar das igrejas, eu quero falar de duas partes. Primeira parte é Deus alertando a igreja, porque Jesus Cristo ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus não vai vir buscar uma igreja torta, uma igreja suja, uma igreja que vive no pecado. Não, Jesus vai vir buscar um povo santo, santificado pelo sangue de Jesus. Então é um alerta de Deus para as igrejas. Olha, vocês devem se consertar aqui, vocês devem se consertar ali, vocês devem arrumar aqui. Então é um alerta de Deus para as igrejas. E a outra divisão é a ira de Deus, a justiça de Deus vindo sobre a humanidade, sobre os ímpios, e o reino de glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Então ele começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então é Deus que manifesta a sua graça, de revelar as coisas futuras que irão acontecer. Ele vai dizer isso aqui, ó: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Guarde essa palavra, devem acontecer. Não é talvez irá acontecer, não, deve acontecer, elas irão acontecer. O tempo vai se manifestar estas coisas. Com o tempo irão se manifestar essas coisas. E ele ainda diz assim, ó: brevemente, está muito perto, estas coisas vão acontecer, elas devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Então João, ele recebe essa revelação. Aí o versículo 3, lê comigo o versículo 3, preste atenção no versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está... Gente, quem guarda as coisas, ele está sempre atento, ele está sempre em alerta. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não guarda, ele só anda caindo, ele só anda na prática do pecado, ele anda nessa terra sem temor de Deus. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, ainda mais as coisas que irão acontecer, ele na mesma hora, ele cria um temor no seu coração. Opa, eu não quero participar disso aqui não, eu quero subir com o meu Jesus, eu quero reinar com Jesus em glória, eu quero participar das bodas do Cordeiro, eu quero desfrutar da vida eterna com o meu Senhor. Então preste atenção no que você está lendo, no que você está ouvindo. E aqui é interessante, aquele que lê, aqui está no singular, aqui é uma pessoa, é como se fosse aquele que estuda e ensina, e aqueles que ouvem, já está no plural, são pessoas, são ouvintes. Então aqui são dois tipos de pessoas bem-aventuradas: a que lê, a que estuda, a que ensina, e aquelas que ouvem e guardam a palavra de Deus. Amém, gente? Então guarde a palavra de Deus no teu coração. Aquilo que Deus está te direcionando, guarde dentro de você. Guarde, isso vai ser zelo para a sua vida. Isso vai criar um temor dentro do teu coração, dentro da tua alma, do teu espírito. O salmista, ele vai dizer, ó: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus nos traz um temor. Ela nos ensina a fazer o que é certo, ela nos ensina a tirar aquilo que desagrada a Deus. Então a Bíblia está dizendo, ó: bem-aventurado, feliz é aquele que está atento às palavras de Deus, é aquele que observa estas minhas palavras. Aí o versículo 4 vai dizer assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco,
da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos. Amém, gente? Olha só, é uma saudação que ele está dando às igrejas. É uma saudação onde ele diz o que? Graça e paz. Era o que eles não tinham, era o que? Paz. Externamente eles não tinham paz, mas internamente eles tinham essa paz. E a graça é um lembrete do que a gente era, do nosso estado. Graça, um favor imerecido. Todos nós estávamos jogados na lama, perdidos e condenados, mas a graça que veio através do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, nos limpou, nos lavou, nos trouxe paz para com Deus. Então eles estavam lembrando: olha, graça e paz seja sobre vós. Olha, lembre que essa luta, essa dificuldade é passageira. Lembre-se da posição que Ele colocou vocês. Vocês podem estar sofrendo, mas vocês são reis aqui nessa terra. Vocês podem estar sofrendo, mas vocês têm acesso ao Pai. Vocês podem estar sofrendo, mas há uma recompensa que foi nos dado pela graça. Ninguém fez nada para merecer. Amém, gente? Então, graça e paz sobre as 7 igrejas. Gente, isso aqui é interessante. Não quer dizer que naquela época, na Ásia Menor, havia apenas 7 igrejas. Não. Havia várias igrejas. Mas destaca aqui 7. Porque 7 é um número da perfeição. 7 simboliza uma totalidade. Então essas 7 igrejas estavam representando todas as igrejas. Que nem aqui, 7 Espíritos de Deus. Aqui fala do poder do Espírito Santo, da perfeição do Espírito Santo. 7, as pessoas vão dizer que é o número de Deus. Em 7 dias Deus fez, 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou. Então 7 fala de totalidade. Ele estava falando não só para essas 7 igrejas, mas para todas as igrejas naquela época, as igrejas históricas, as igrejas presentes e as igrejas futuras. Por isso que aqui ele estava se revelando assim: aquele que era, que é e que há de vir. Então 7 igrejas que fala de totalidade. Essa é uma carta viva. As cartas das 7 igrejas é uma carta viva para a igreja contemporânea, a igreja nossa, que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ela serve para cada um de nós. Não existe, não era só para aquela igreja, só para aquele tempo. Não, elas são atuais. Amém, gente? Glória a Deus. Por isso, aqui destaca as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus. O versículo 5 vai dizer assim, ó: da parte de Jesus. Gente, eu estou rápido. É porque nós vamos ler até o versículo 20. Eu estou fazendo aqui que, para ir rápido, senão eu vou ter que pular os versículos. Olha só, o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus foi fiel, querido, em ministrar, em testemunhar a palavra de Deus. No meio do sofrimento, na cruz, Jesus permaneceu fiel. Ele é a fiel testemunha e Ele espera dos seus servos que sejam fiéis também. Você acha por que João foi parar na ilha de Patmos? Por causa do seu fiel testemunho. Porque ele não abriu mão de falar do amor de Cristo. Ele não abriu mão ainda que a sua vida estava em risco. Ele não abriu mão ainda que o seu conforto estava em risco. Ele não abriu mão. Ele foi fiel até a morte. E é assim que nós devemos ser. Amém, igreja? Fiéis até a morte. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa de um trabalho, por causa de amizade, por causa de um vício. Aonde é que está a fidelidade dessa igreja, gente? Aonde é que está a nossa fidelidade a Deus? Nós não conseguimos ser fiéis a Deus nos dízimos, gente. Quando nós falamos de dízimo para crente, crente já vira o rosto, já é infiel nos dízimos, imagine nas lutas.
Imagine se fosse para perder a casa, perder os bens, o carro, perder tudo. Perder os direitos civis. Se não consegue ser fiel nos dízimos, vai ser fiel nas lutas, nas dificuldades. Então Jesus é a fiel testemunha. E Ele exige de nós que sejamos fiéis na sua palavra, no testemunho de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Amém, gente? O primogênito dos mortos, porque essa é a garantia da vida eterna. Porque Jesus ressuscitou. Ele era o filho unigênito, o único filho. Mas depois que ele morre, ele se torna o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro de muitos outros que vão viver eternamente. Amém, gente? Quem vai viver eternamente aqui, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No céu, né? Porque eternamente também no inferno vão viver muita gente. Glória a Deus, então nós vamos viver nos céus com o nosso Deus. Ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele é rei. Jesus nasceu rei. Amém, gente? Glória a Deus. Ele reina. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui fala do governo de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma promessa. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito. Vocês tudinho que estão morrendo aí por causa do nome de Jesus, por não negar a sua fé, você vai ressuscitar juntamente com Ele. Olha, Ele é rei. Ele domina sobre tudo, sobre todos. Domiciano está achando que é o cara, mas Domiciano logo, logo vai passar. Jesus vai continuar reinando para todo o sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, aquele que nos ama. Gente, pense numa coisa que põe em dúvida o amor de Deus por mim e por você, são o sofrimento. As lutas, as dificuldades. Põe em dúvida o nosso amor, o amor dele por nós. Você já passou por luta, já pensou, rapaz, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não vê? Não. Meu Deus, tanta gente ruim, não acontece nada, aconteceu logo comigo, será que Deus não me ama? Não. É isso que ele está dizendo, ó, Deus ama vocês. Deus ama vocês. Vocês estão perdendo os filhos de vocês. Vocês estão perdendo as vidas, os bens de vocês, mas Deus ama vocês. Isso não altera o amor de Deus por vocês. Não olhe para a dificuldade, para o problema de vocês e comece a comparar com o amor de Deus, porque o amor dele por vocês é infinito. Ele ama vocês. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Essa é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. A morte do seu Filho. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Vocês podem até morrer, vocês podem perder a vida de vocês, mas ninguém pode roubar vocês das mãos do Senhor. Ninguém pode tomar vocês da mão dele, porque ele comprou vocês por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus. Ele pagou a vossa dívida, ele ama vocês. Você sabia que Deus te ama? Não importa a tua situação, a tua dificuldade, Deus, Ele te ama. Não duvide do amor de Deus, porque a maior prova é que através deste sangue nós temos comunhão com Ele, nós temos acesso a Ele. Nossos pecados são perdoados mesmo nós sem merecer nada. Ele nos ama. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus te ama, meu irmão. Amém? Ah, pastor, mas meu casamento está tão difícil. Olha como é que a gente começa a comparar as coisas por coisas pequenas. O casamento está tão difícil. Ah, pastor, meu marido não muda, meus filhos não mudam, minha esposa não muda, pastor, estou desempregado, estou endividado. A gente começa a comparar o amor de Deus com essas coisinhas. Não compare não, querido. Saiba que Deus te ama e Ele está no controle. Amém, gente? Porque esta é a revelação de Jesus para aquele povo. Ele está no controle. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo com o seu povo, com a sua igreja, em todos os lugares do mundo. Assim como Deus sabia, estava ciente da vida do apóstolo João. Do apóstolo João. Estava ciente da vida de cada servo dele que estava perdendo tudo. Ele estava ciente. Aí ele vai dizer assim no versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes. Amém, gente?
Ele está dizendo assim: olha, para Deus vocês são reis. Deus deu a vocês tudo para que vocês reinem em vida. Vocês também são sacerdotes. Deus fala, hoje você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de alguém para ir lá e representar você, não. Você tem esse acesso. Você exerce esse sacerdócio diante dele. Amém, gente? Vocês são reis. Domiciano está achando que domina tudo, manda em tudo, mas que manda verdadeiramente é vocês. A vida eterna está sobre vocês. Amém, gente? Lembre-se disso. Você reina, você é um sacerdote para Deus. E seu Pai, a Ele glória e poder para todo. Versículo 7. Ele traz o quê? A memória o quê? Que Jesus vai voltar. Isso tem que estar vivo na nossa mente, querido, no nosso coração. Isso tem que estar queimando. Nós temos que aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vivemos nessa terra como se Cristo não fosse voltar e nem a gente fosse partir. São duas realidades que nos acompanham. Jesus pode voltar a qualquer hora, ou você pode partir a qualquer hora. Então, tenha isso na sua mente. Tem gente que sai da igreja, tem gente que volta para os vícios, volta para a vida de antigamente, mas Jesus pode voltar a qualquer hora. Essa é uma garantia. Ele vai dizer aqui, ó, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Aqui já fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Aqui já fala quando Jesus volta para reinar aqui na terra, no tempo milenar. Até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está dizendo que vocês não venham fazer parte disso. Todas as tribos da terra, todos os povos, todas as nações que não tiverem Jesus no coração, que não tiverem confessado Jesus, eles vão se lamentar. Todos, do menor ao maior, vão estar diante dele e vão ver a glória do Senhor. Onde os céus não dará mais o seu brilho, nem a lua, as estrelas cairão. Onde os firmamentos se enrolarão. Todos estarão diante dele, e ele virá com poder e glória. E ele virá com seus santos. Aqueles que morreram não negaram a Jesus. Eu vou negar porque eu quero viver mais um tempinho. Aí Domiciano pode viver, só adora César. Eu adoro a César, Jesus não é Deus. Meu Deus é César. Pronto, pode viver mais um pouquinho. Mas ia perecer no inferno, no lago de fogo, uma vida inteira, uma eternidade. Então ele está dizendo, olha, ele está vindo. O tempo está próximo. Todo olho o verá. Até aqueles que transpassaram Jesus, que enfiaram a lança nele, verão a ele. Mas agora não um Cristo derrotado, crucificado, não. Um Cristo vitorioso. Amém, gente? Junto com a sua igreja. Ele vai dizer, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, gente? O Alfa e o Ômega é a primeira letra e a última letra do grego. Amém? Do alfabeto grego. Então isso fala que Jesus é eterno. Ele é antes de tudo. E ele vai ser depois de tudo. Ele é o primeiro, ele é o fim. O Senhor, ele não muda, querido. Ele continua o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo o sempre. Amém, gente? Então o teu Deus não muda. Ele continua o mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela igreja, olha, eu não mudo, eu estou no controle de tudo, eu sei de tudo. Estou só aguardando vocês aqui. Esse período vai passar. Essa luta vai passar. Essa dificuldade vai passar. Vocês não estão perdendo nada. Apenas não deixe de quê? De ser fiel. Então o Senhor, ele vem para corrigir essas igrejas. Porque o Senhor quer que eles subam, que eles participem da glória do Senhor. Amém, gente? E ele vai dizer assim, eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Quando Deus pode fazer todas as coisas. Gente, se Deus quiser mudar, ele muda na hora aqui, ó, as coisas na tua vida.
Ele pode fazer todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou imaginamos, pelo poder que opera em nós. Amém, gente? Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo na sua vida, se você crer. Se for para cumprir um propósito da parte do Senhor na sua vida, todas as coisas acontecem. Amém, gente? Assim como nada também pode acontecer. Mas isso não muda ou altera o poder de Deus. Ele continua no trono, ele continua o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele continua o mesmo, ele é o todo-poderoso. Amém, gente? Glória a Deus. Então creia neste Jesus. Aí vem agora o testemunho de João. Vamos ler o versículo 9? Ele apresenta Jesus, ele faz uma dedicatória a estas igrejas, uma palavra de ânimo. Aí vem João dando seu testemunho. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão. Ele era o apóstolo. Olha só a humildade. Sou o vosso irmão e companheiro na aflição. Preste atenção. Na aflição. E no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém, gente? Glória a Deus. Então João se apresenta. Eu, João. Esse João é o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Este João é aquele que reclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus. Esse João era conhecido como um apóstolo do amor. Ele é o escritor do quarto evangelho, das 3 epístolas, e agora, escritor agora de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana. Ali só iam para lá, criminosos políticos e criminosos religiosos. Iam para aquela ilha. E aquela ilha era deserta. Aquela ilha era infrutífera. Ali as pessoas eram obrigadas a fazer trabalhos forçados, correntes nas mãos, nos pés, quebravam rochas, cavavam túneis. Era uma ilha de sofrimento. João devia ter entre os seus 80 anos a 86 anos. Já estava idoso. Mas ele vai dizer que estava ali. E o crime dele foi pregar a palavra de Deus. Foi ensinar a palavra de Deus. Ali ele já tinha perdido todos os seus direitos civis. Todos os seus bens. Ele ia sair dali sem nada. Como um pedinte. Foi jogado lá para morrer. Ali é como se não tivesse nada mais para fazer. Era o fim do seu ministério. Mas Jesus estava aguardando o melhor para João. Amém, gente? O melhor para João. Deus mostrou as coisas futuras, a glória de Deus futura, a ira de Deus sobre os ímpios, que iam sofrer, todos iam sofrer. Vocês estão sofrendo, mas por um período pequeno, eles vão sofrer eternamente. Ele viu a glória de Deus, ele viu a manifestação do poder de Deus, a justiça, o juízo de Deus, o reino de Deus, a nova Jerusalém. Que privilégio!
Um anjo mostrou tudo a ele. Na sua velhice, ele escreveu tudo às igrejas. Era uma carta atual. Qual o crime de João? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Este é o João. Amém, gente? E ele vai dizer que ele foi arrebatado em espírito. Com outras palavras, ele não morreu. O espírito dele saiu do corpo e foi a um lugar, uma dimensão, que o Senhor lhe mostrou todas as coisas que estavam acontecendo, que tinham acontecido, que ainda iriam acontecer. E em espírito, Paulo teve essa experiência também. Paulo vai dizer, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi ao terceiro céu. E Deus mostrou a ele coisas que não tinham palavras para declarar. Não existia palavra. Hoje tem crente que vai no inferno, vai no céu não sei quantas vezes, vai em Júpiter, vai em Marte, vai em... É umas coisas que a gente fica assim, vê anjo daqui, vê anjo dali. Um dia eu ouvi um falando assim, olha, o anjo brincando com o meu cachorro. Gente, quando a pessoa via um anjo, ela se curvava, perdia as forças dos braços, das mãos, se dobrava. Hoje os anjos brincam com o cachorro. Sai com o cachorro, crente vendo anjo para tudo que é lado. É meio diferente da Bíblia. E se julgam tão espirituais. Como é que João se apresenta aqui? Eu sou vosso irmão, companheiro nas aflições. Ele está dizendo, olha, eu não estou andando de carro de luxo, de casa, de jatinho, enquanto vocês que são dizimistas, fiéis, estão aí morrendo, pobres, não estou nem ligando para vocês como hoje, gente. Hoje é diferente. Ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês nas aflições. A mesma luta que vocês passam, eu estou passando. Que diferença de hoje? Carrões, segurança, carro blindado para pregadores do Evangelho. Se não me pagarem tanto, eu não vou, não canto. Podem pagar, é bíblico sim, mas não ostentar, gente. O Evangelho não é para ostentar ninguém, é para sustento, é digno de dupla honra, glória a Deus, mas não para ostentar. Aí enquanto a igreja sofre, padece, o bonito está lá, viajando, queridinho de Jesus. João está dizendo, olha, eu sou vosso irmão, apóstolo. Vamos receber aqui o teólogo formado em não sei o que, presidente não sei do que, não sei do que lá, fez isso, fez aquilo, vamos colocar, vamos. Eu sou seu irmão, companheiro nas aflições, eu estou sofrendo igual vocês. Mas Deus me deu o privilégio de ter essa revelação, amém, gente? E eu estou prisioneiro aqui na ilha de Patmos. Que coisa forte, gente. Um idoso poderia parar tudo e falar assim, não, meu Deus, tá bom, está na hora de morrer, estou velho já. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi e ouviu o quê? Uma voz como de trombeta. João conhecia a voz de Jesus. João ouviu a voz de Jesus quando Jesus disse para ele, ei meu filho, deixa essas redes aí e vem siga-me. Vem, vou fazer de você um discípulo, um pescador de homem. Deixa essas redes. Ele ouviu a voz de Jesus na cruz, que ele foi o único que não abandonou Jesus. Enquanto Jesus estava lá crucificado, sendo crucificado, João estava lá presente. João ouviu da boca de Jesus, está consumado. Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, está consumado, todas as coisas estão feitas. João estava lá, mas agora ele ouviu uma voz diferente, uma voz poderosa, uma voz penetrante, uma voz que fez ele se estremecer, uma voz como de trombeta, dizendo, ó, escreve tudo que você vai ver, e envia às igrejas. João viu Jesus humano, João viu o rosto de Jesus triste, sangrando na cruz, mas agora ele vai ter uma visão que vai mudar a vida dele, que vai renovar os ânimos dele. Vai ver um Cristo glorificado,
Um Cristo que reina. O versículo 12 vai apresentar esse Cristo vencedor. Versículo 12: e virei-me para ver quem falava. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Parece com o meu Jesus. Parece com o Jesus que eu andei com ele. Parece com o Jesus que ressuscitou e apareceu para nós. Mas está meio diferente. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito um cinto de ouro. Amém, gente? Essas vestes compridas e cinto de ouro fala de um vencedor, de um Cristo vencedor. Havia ali no seu peitoral um cinto de ouro, mostrava ali a sua vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. E as suas vestes revelavam a sua santidade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Seus cabelos revelam a sua sabedoria. Provérbios, os primeiros capítulos de Provérbios vai falar da excelente sabedoria. Ali era Jesus, de uma sabedoria perfeita, Jesus. Seus cabelos eram brancos como lã, os seus olhos como chamas de fogo, os olhos que tudo vê, que nada se esconde, os olhos do juízo, que ia contemplar todos os seus adversários sendo destruídos, que ia trazer à tona aquilo que ninguém viu, mas ele viu, que ia trazer juízo sobre todos. Os olhos que penetram a nossa alma, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Amém, gente? Pés de latão reluzente. Isso fala da vitória do Senhor sobre os seus adversários. Todos vão estar debaixo dos seus pés. Amém, gente? O seu reino é glorioso. A sua voz, a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém, gente? Glória a Deus. Nas suas mãos estava ali 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada aguda. Aqui já não é mais o evangelho. Aqui já é a palavra de juízo. Já é a palavra trazendo juízo. É com essa palavra que ele vai guerrear e vencer os seus adversários, os seus inimigos. João olhou isso tudo. Quando ele olhou para o rosto, era como um sol na sua força, o resplandecente. Qual era o rosto que ele viu antigamente? Ferido, sangrando, triste. Agora era um sol, como um sol, um resplendor, algo glorioso. E quando ele viu, ele caiu por terra. Hoje não. Hoje os crentes vão no inferno. Jesus vê Jesus, cumprimenta Jesus, vai no inferno, vai no céu. Ele caiu por terra no que ele viu. Versículo 17. Vou andar rápido, tá, gente? Vou correr aqui para nós terminar. É 15 para as 9. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Amém, gente? João cai prostrado. O Senhor vai lá e levanta, meu filho. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eu estou aqui vivo. Eu sou o primeiro, o último, eu reino. Agora eu reino para sempre. Imagine a alegria de João. Imagine uma igreja que estava abatida,
Uma igreja que estava sem esperança, cheia de erros, alguns querendo desistir, lendo isso aqui. Lendo um Cristo glorificado. Lendo um que reina para todo sempre. Que era o seu Deus, o seu Senhor, as suas forças eram renovadas. Eu vou morrer por este Senhor agora. Eu renuncio tudo por este Senhor. Eu aguardo a sua vinda, e se eu partir é melhor ainda, que eu vou me encontrar com Ele. Hoje cada vez mais nós vemos crentes apegados a bens materiais. Cada vez mais pessoas se afastando de Deus por causa da cobiça do seu coração. Nós temos que ter um encontro com essa verdade. Ele vive, Ele reina para todo sempre. E todos aqueles que suportarem as suas lutas, que negarem a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, vai ter um encontro com esse Deus. Vai olhar nos seus olhos. E a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado também. Amém, gente? Você sabe esse teu nome aí? Esse teu nome não vai ser falado no céu, não. Você vai receber um novo nome. Esse teu nome não é o verdadeiro, não. Você vai receber um novo nome nos céus. Amém, gente? Glória a Deus. E o versículo 20, para nós terminar, revela que Deus está no controle. Olha só, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, gente? Glória a Deus. Lembra dos 7 castiçais? Foi falado lá no versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Isso revela que Deus está presente nas lutas, nas aflições do seu povo. Deus, Ele caminha no meio do seu povo. Amém, gente? Jesus, Ele está presente na sua vida, na sua caminhada no meio do seu povo. Amém, gente? Glória a Deus. Você vê que antes de João ver Jesus, ele viu primeiro os 7 castiçais de ouro. Ele viu primeiro a igreja. Deus mostrou a igreja primeiro para João. Olha só que interessante. E agora o Senhor está dizendo: olha, eu ando no meio das 7 igrejas. Eu conheço os problemas de cada um. Eu sei a dificuldade de cada um. Eu sei a desculpa de cada um. Eu ando no meio de vocês. Aonde você está, eu estou também. Aonde você vive, eu vivo também. João estava na ilha de Patmos, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Ele estava presente com a sua igreja. E quando ele fala assim, ó, os 7 castiçais, as 7 estrelas que estão na minha mão direita, são os anjos da igreja. Os anjos aqui é mensageiro, são os pastores da igreja. Eu estou no controle de tudo. Está nas minhas mãos a minha obra. Tudo está acontecendo porque eu estou permitindo. A injustiça impera, Senhor. Pode deixar, vai chegar o tempo da justiça. A mentira, Senhor, quem mente se dá bem. Pode deixar, vai chegar o tempo da justiça. Nada está fora do meu controle. Ele reina, Ele domina para todo sempre. Coisa besta é o crente ficar: meu Deus, o governo, meu Deus, isso. Será que Deus não sabia que Domiciano ia fazer aquilo tudo? E sabia e permitiu. Domiciano ia passar, mas a sua igreja continua até hoje. Amém, gente? E vai continuar para todo sempre com o seu Senhor. Glória a Deus. Então, guarde isso. Ele termina dizendo: ó, Deus está no controle. O capítulo 1 ele termina dizendo assim: ó, Deus está no controle de tudo. Ele está presente com a sua igreja. Ele sabe, Ele está no meio dos castiçais. Você acha que você vai trabalhar sozinho? Será que a rodinha de amigo, as coisinhas onde o Senhor não está, sua esposa não está, seus filhos não estão, o pastor não está, o Senhor está lá, Ele conhece todas as coisas. Ele é um Deus presente. Amém, gente? Ele sabe da luta de vocês, da dificuldade de vocês.
Continua orando, peça a Deus. Mas todas as coisas estão no controle, Ele reina para tudo sempre. Amém, gente? Glória a Deus. Ele vai dizer, eu tenho a chave da morte e do inferno. Gente, nosso Deus, Ele é vencedor. Ele não está brigando com o diabo. Não, o diabo briga com você. Tire isso da sua cabeça que o diabo está discutindo com Deus. Tem uma foto assim de Jesus com o diabo fazendo assim, cana de braço, né? Não, isso é mentira, gente. A briga do diabo é contigo. Ele quer te desviar da presença de Deus, te afastar, porque assim ele consegue atingir Deus de alguma forma. Quando Deus fala, ele se abaixa, ele se estremece. As pessoas pensam que o diabo está lá fazendo as pessoas sofrer. Eu estou fazendo sofrer. Não, ele está sofrendo. Os demônios estão agindo, mas eles são queimados, eles sentem dores todos os dias, sentem dores. O diabo, ele sente dor todos os dias. Ele é derrotado. Ele é fracassado. E Jesus falou assim, olha, eu dou essa autoridade para o meu povo. Agora você que é humano, ser humano, pecador, comedor de arroz, feijão, se você dizer para o diabo, sai! Porque Jesus deu autoridade para você. Aí as pessoas botam na mente, fantasia na mente, que Deus está brigando com o diabo, que está disputando com o diabo. Não, querido. Sabe como é que o diabo vai ser destruído? Só com isso aqui, ó. De Deus. Sabe como é que o mar se abriu? Vermelho. Já foi difícil para Deus abrir aquele mar vermelho? Em Salmos vai revelar, Salmo 18, que vai dizer assim, que ele abriu com o soprar das suas narinas. Nossa, abria. Aí tem gente querendo colocar o diabo brigando com Deus. Querido, Deus falou alguma coisa, o diabo se curva, cai no chão, se prostra. Ele foge de você que tem a presença de Deus. Mas quem brinca com o pecado, quem vive no pecado, sem a presença de Deus, ele se faz presente na sua vida, o diabo. Então guarde isso. Amém, gente? Esse é só a introdução, para você entender o contexto. O contexto é de uma igreja perseguida. Não a igreja igual a nossa, não igual a da nossa atualidade. Não. Era uma igreja sofrida. Era uma igreja passando dificuldades, apertos, fugindo de um lado para o outro. Quem escreve, o testemunho dele é esse, também passaram na aflição, dificuldade. Mas fiel ao Senhor. E um Deus vitorioso a quem servimos. Um Deus que vai voltar para buscar a sua igreja. Um Deus que já está com tudo pronto. Você sabia que a besta, fera, já está derrotada. Vai vir sobre a terra, vai imperar por alguns anos, mas já está derrotado. Deus mostrou a derrota da besta, do falso profeta, da grande Babilônia, de Satanás, de seus demônios, de seus seguidores. Está tudo já derrotado, tudo predeterminado por Deus. Foi mostrado a João tudo isso. Então é a revelação da vitória do povo de Deus, da vitória do povo de Cristo, a vitória do Senhor Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Então faça de tudo para permanecer na presença dEle. Pastor, mas as coisas estão tão difíceis. Saiba que a tua vida está na mão dEle. Ele caminha no meio do seu povo. Amém, gente? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Pastor, mas foi uma grande justiça. A justiça vai vir. E às vezes você nem vai ver essa justiça em vida. Mas ela vai vir. Amém, gente? Glória a Deus. Então essa é a introdução. Eu andei rápido, falei rápido. Olha, é 8:55. Para ver se a gente entendia alguma coisa. Mas é muito bom a gente começar a compreender, buscar entender. Porque a próxima sexta-feira nós vamos falar da primeira igreja. Amém? Aí as primeiras igrejas são menores, são poucos versículos, dá para trabalhar mais. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. E aplaude o Senhor Jesus com alegria.